Olá para você que nos acompanha, que prazer ter a sua companhia conosco nesta abertura da temporada 2025 do programa Controle Externo, mais um ano aqui na tela da Rede Alesp, a quem sempre faço o meu generoso cumprimento por dar esse espaço para levarmos as informações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Desde 2022 estamos com esse programa e continuamos com o sucesso e fico muito feliz de receber os feedbacks de amigos, de colegas, de amigos que assistem, gostam das nossas entrevistas e também das nossas histórias. Afinal de contas, este é um espaço para nós colocarmos quem faz o controle externo aqui no território paulista, as pessoas que fazem parte da Corte de Contas, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Esse programa, além de ser exibido às sextas-feiras à noite na Rede Alesp, nós também temos essa distribuição feita pelos canais que fazem parte da Rede TCESP, TVs Câmaras e também a Associação de Canais Comunitários do Estado de São Paulo, que recebe esse nosso conteúdo, bem como você que nos assiste nas plataformas digitais, está ligadinho aqui em nosso canal no YouTube e também na Podosfera Mundial, nos principais agregadores de podcast, você pode conferir o nosso conteúdo. O meu agradecimento mais uma vez e reiterando votos que fiquemos ao longo desse ano de 2025 juntos mais uma vez, diversificando os temas e falando da importância das atividades que são realizadas por este tribunal. Bem, dito isto, feita essa nossa apresentação, eu tenho a honra de receber aqui um dos conselheiros que compõe o colegiado do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. É um prazer recebê-lo aqui, conselheiro Sidney Beraldo, mais uma vez no nosso programa. Já esteve, inclusive, durante o ano de 2023, ano de sua presidência, a mais recente aqui no nosso Tribunal de Contas. Muito obrigado mais uma vez por ter um espacinho na agenda e vir conversar conosco sobre temas tão importantes. Nós é que agradecemos, uma alegria estar novamente aqui com você nessa oportunidade de conversarmos um pouco sobre o controle externo. Pois é, e olha, estar com o conselheiro Sidney Beraldo é estar com parte da história da vida pública do Estado de São Paulo. Nós conversávamos aqui nos bastidores, são quase 50 anos dedicado à coisa pública, a lidar com o povo paulista, sendo 43 anos com mandato, então entende, né, dessa questão, foi vereador, foi prefeito, foi deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, onde o nosso programa passa dentro da Rede Alesp, tem todo esse conhecimento até estar aqui há 13 anos dentro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu vou rememorar um pouquinho aqui do currículo do Dr. Sidney Beraldo, que tem formação em Ciências Biológicas, Administração de Empresas e pós-graduação em Gestão Empresarial. Como eu disse, começou a vida pública como vereador em São João da Boa Vista, no ano de 1977. Também foi prefeito lá entre 83 e 88. Teve essa parte como vereador, essa parte como prefeito em sua terra natal. Em 94, elegeu-se deputado estadual, cargo para o qual foi reeleito em 98, 2002 e 2006. No Legislativo, como eu disse, presidente da Alesp entre 2003 e 2005. Em 2007, uma experiência já agora no Executivo, mas no Executivo do Estado, porque assumiu a Secretaria de Gestão Pública do Estado de São Paulo. Em 1º de janeiro de 2011, tornou-se secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo, que é uma posição extremamente estratégica para qualquer governo, né? A Casa Civil é o braço direito de qualquer gestor nessa área. E tomou posse na Corte de Contas em 18 de dezembro de 2012, após ter o seu nome aprovado pelo plenário da Alesp. Foi presidente do nosso tribunal em 2017 e também em 2023. Doutor Beraldo, olhando essa... Às vezes eu acho importante que a gente consiga ter essa visão do que fizemos, por onde, né, andamos em nossa carreira, é bastante coisa. Sem dúvida, né? Sem dúvida. E o interessante é que as coisas foram acontecendo, né? Na verdade, o primeiro curso que eu fiz foi Ciências Biológicas e o meu desejo era ser professor de biologia, até porque tinha um professor de biologia muito interessante, uma pessoa, um líder, uma pessoa com quem eu me dava muito bem, conversava muito bem, e espelhando nele surgiu essa vontade aí de ser professor exatamente nessa área, e depois minha vida foi por um lado que não tinha nada a ver com isso, e depois que eu fiz administração, fiz outros cursos na área de economia, e inclusive de gestão,
de gestão empresarial. Mas tomei essa decisão também já trabalhando frente aos negócios lá do meu pai, estava indo bem na carreira empresarial, né? Mas a mosquinha da política já tinha me mordido antes, quando eu estava em Campinas e participando de movimentos políticos. Naquela época vivíamos um momento de ditadura, então tinha sempre uma tensão, né, entre os estudantes. E aí eu fiz uma escolha, né, contrariando a minha família, fiz uma escolha, fui candidato a vereador e logo já fui um dos mais votados, e aí então depois não parei mais e não me arrependo. Acho que realmente aprendi muito, contribuí muito também numa área em que você tem que ter um certo desprendimento, né? Porque você não está trabalhando para ter lucro na sua empresa e tal, mas assim produzir resultados, né, para a comunidade, para a população, né, que te elegeu. Então é muito importante e interessante. Agora, doutor, se voltássemos ao tempo e fôssemos falar com aquele jovem biólogo, a senhora, daqui 40 anos, 40 e alguma coisa, você vai ser conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O senhor acreditaria? Nem em sonho. Não, nem sonho. E mesmo deputado, não. As coisas vão acontecendo, né? Eu que defendo tanto o planejamento, acho que tudo tem que ter um planejamento, mas nesse caso realmente não teve nenhum planejamento, inclusive aqui no tribunal, né? Eu estava na Casa Civil, num momento ainda de construção de um planejamento que nós tínhamos feito, porque também coordenei a campanha, não é, de implementação de uma série de políticas, e de repente surgiu aí essa oportunidade, e por conta de desentendimentos na Assembleia, e aí acabei sendo o escolhido lá pelos deputados, que a minha vaga era uma vaga da Assembleia Legislativa, embora não estivesse na Assembleia, mas já tinha estado por lá 12 anos, fui presidente, então... E aqui a experiência também para mim foi extraordinária, porque juntando toda a experiência desenvolvida ao longo da minha carreira, né, com diversas áreas diferentes, inclusive uma municipal, outra estadual, o legislativo. Então, não foi tão difícil, né, aprender aqui e colocar também em prática muito dessa experiência com outro olhar, um olhar também do outro lado, né, onde estão os gestores, e descobrir aqui essa missão extraordinária que é a missão do tribunal, né, que é analisar as contas para que os recursos públicos advindo dos impostos, né, que eu sempre repito isso, os impostos que a população paga, possa ser bem aplicado, dirigido para aqueles que mais precisam, né, dando eficiência para as políticas públicas, né. O tribunal tem esse papel e, aliás, nesses últimos anos vem, através de inovações, melhorando e aperfeiçoando cada vez mais esse trabalho que é tão importante, especialmente em momentos como esse que nós vivemos, que se você tem sempre uma demanda e uma necessidade maior do que os recursos disponíveis. Então, daí que surge a necessidade cada vez mais de eficiência, de efetividade, né? Agora, doutor Beraldo, o senhor, no começo dessa nossa entrevista, nós já usamos alguns termos que me chamaram a atenção, né? Gestão, planejamento, efetividade. Aqui no tribunal, como o senhor disse, temos algumas ferramentas que foram criadas para isso. Eu queria destacar o IEGM, que é o Índice de Efetividade da Gestão Municipal, que é uma coisa fabulosa por si, mas dentro tem tantas nuances que torna uma coisa assim, que eu acho que é um dos grandes ativos que o Tribunal de Contas do Estado tem, que são dados, né? Quando o senhor fala da importância de um planejamento, é justamente isso. Eu queria que o senhor comentasse para a gente, o IEGM está aí batendo 10 anos, né, de existência, a evolução disso e o entendimento por parte dos gestores de como é importante estar
alinhado com o que se pede esses índices? Então, como eu disse, né, o tribunal está sempre inovando, né, aperfeiçoando o seu modelo de levantamento, seu modelo de auditorias e tal. E ele sempre foi muito focado, né, e com razão, porque esse é o ponto principal, né, que é as auditorias de jurídica, de atendimento à legislação, da conformidade, né, do cumprimento da lei, principalmente a lei de licitações, né, mas nós caminhamos... E essa é uma necessidade que a gente sente que o cidadão deseja, é que o serviço público, né, que está sendo entregue à população tenha qualidade. Esse é o grande desafio. Então, nós precisávamos ir também um pouco para esse lado, analisar os resultados dessas políticas. E quando nós verificamos se nós temos um arcabouço jurídico no Brasil muito interessante, né? E inclusive metas, você vê o Plano Nacional de Educação, o Plano Estadual de Educação, o próprio regramento do SUS, você tem metas, tem objetivos a serem cumpridos, mas muitas vezes isso passa despercebido, né? Nós não temos uma cultura de fazer um acompanhamento daquilo que a gente planeja, né? Então, a necessidade de caminhar para a auditoria de resultados, surgiu essa ideia. Se nós cumprirmos, né, se os gestores cumprir as leis existentes que estão aí, né, lei do saneamento, lei dos resíduos sólidos, lei de responsabilidade fiscal, o Plano Nacional de Educação, as metas lá estabelecidas, você já tem um modelo, praticamente, você tem, através desses quesitos, um modelo de gestão montada. Não é? Então, daí é que eu acho a importância do desenvolvimento desse conjunto de indicadores, né? Que nós vamos comemorar agora 10 anos lá. Ao longo desse tempo, acho que foi um período didático, né, de discussão, de avaliação, e também nós mesmos fizemos várias correções, né, para que ele pudesse cada vez mais representar um avanço na área da gestão pública, na área da qualidade e na área de resultados. E como, doutor Beraldo, que o gestor pode se municiar disso, né? Porque através do IEGM, eu já brinquei algumas vezes que se o gestor for atento, dali do IEGM sai um plano de governo. Como é que ele pode usar desses dados, usar dessa ferramenta para diagnosticar problemas, para colocar, olha, isso aqui é prioritário, isso aqui vem numa lista, porque não dá para fazer tudo uma vez, a gente sabe como é que funciona, e melhorar a administração pública, que é talvez uma das coisas que a gente mais quer aqui, né, dentro do tribunal, e acho que não só nós, mas todo cidadão quer, né? Como é que pode usar essa ferramenta, o gestor? Bom, você, durante a sua fala e a pergunta, você falou muito em banco de dados, né? A quantidade de informações que nós temos aqui no tribunal. Eu acho que esse é o grande ativo que nós temos à nossa disposição para que a gente possa planejar melhor as nossas auditorias, mas mais do que isso, esses dados para colocarmos à disposição das administrações. Eu acho, com a experiência vivida nesse período aqui no tribunal, os gestores públicos aproveitam pouco as informações que saem aqui do tribunal e principalmente agora com o IEGM, que através dessas informações você pode fazer inclusive um diagnóstico da situação do seu município, né? Porque nós falamos em planejamento, mas é sempre importante você ter um diagnóstico, você saber quais são as prioridades. Como eu disse, você não tem dinheiro para tudo, então tem que escolher aquilo que você pode fazer e fazer um bom planejamento. Para fazer um bom planejamento, você tem que ter as informações, tem que ter um diagnóstico. De posse disso, tem que
executar esse planejamento, porque muitas vezes também o planejamento vira uma peça de ficção, né? Junta alguns iluminados e faz um planejamento de cima para baixo, sem envolver a estrutura, sem envolver os trabalhadores, os servidores que trabalham nessa área, que podem contribuir, né? Diferente do que o tribunal fez agora. Depois tem que executar esse orçamento, tem que ter recursos humanos, né? Eu acho que muitas vezes os prefeitos levam assessores que trabalharam durante a campanha e tal. Isso é importante, mas precisa combinar, né, também a questão política com a questão técnica. Porque se você não tem um bom corpo técnico, gestores preparados, não adianta você ter um diagnóstico, fazer um bom planejamento que você não vai conseguir executar. Né? E, por último, eu diria a questão da transparência, né? Que você precisa ter, hoje, Cajuru, dar acesso à população, para ela reivindicar, né? Para ela se manifestar. Então, as ouvidorias, o controle interno e tal, tem que funcionar bem. E eu estou dizendo tudo isso porque a maioria do que eu disse aqui estão lá nos quesitos do IGM. Então, um bom levantamento destas informações, você muito bem disse, sai daí, sem dúvida, um plano de governo afinado com a realidade da necessidade da população. O IGM é quase um desses modernos exames de imagem, quando a gente precisa tirar um diagnóstico. O que está acontecendo? O que a gente não consegue ver, né, a olho nu? Então, é uma coisa, assim, absolutamente importante. O senhor fala dos prefeitos e eu queria que o senhor trouxesse uma mensagem nesse quesito, doutor Beraldo, porque estamos num ano de início de mandato. E muitas prefeituras, não só aqui em São Paulo, mas pelo Brasil, com prefeitos e gestores, com equipes, secretários, enfim, presidentes de Câmara, vereadores, que estão assumindo pela primeira vez, né? E é um desafio muito grande a pessoa passar pelo escrutínio da urna, se colocar à disposição, passar pelo crivo popular, ser eleito. Quais que são os principais desafios para quem está assumindo? Nós estamos aqui nesse primeiro ano de mandato para muita gente. Quais são os principais desafios que o senhor enxerga? Olha, eu sempre digo, até por ter tido a experiência de prefeito, o cidadão mora no município. É verdade. Né? E ali é onde se demanda e se desenvolve as políticas públicas, né? Na área da educação, hoje praticamente no ensino fundamental estão todos municipalizados. O SUS, grande parte dos atendimentos básicos são desenvolvidos no município, a questão do saneamento, a questão de lixo, a questão mesmo de segurança, que é do Estado, mas o município tem contribuído nesse sentido, até porque, sem dúvida, é um problema grave. Então, são grandes os desafios. E aí eu remeto novamente, é preciso ter um diagnóstico, preciso ter um planejamento, né, precisa ter pessoas, precisa ter o recurso, né, bem estruturado. Mas eu diria que fazendo aí um apelo e, ao mesmo tempo, um alerta, né, aos prefeitos eleitos e os prefeitos reeleitos para que aproveitem as informações disponíveis no tribunal. O tribunal tem aqui já essa metodologia, né, de emitir recomendações, né? Então, toda análise de contas, ou mesmo na análise de contratos ou de execuções contratuais, você tem lá um conjunto de recomendações. Quando nós fazemos aqui o acompanhamento da execução contratual, você tem lá vários apontamentos que são uma espécie também de alertas. E, além disso, temos os nossos alertas, né? No início do ano, quando nos primeiros meses começam a ser executado o orçamento, se verificarmos que a lei de responsabilidade fiscal não será cumprida e tal, já emitimos alerta. Olha, se continuar gastando, vai estourar a conta. Se continuar empenhando menos na educação, não vai conseguir os 25%. Então, você tem os alertas, temos os relatórios feitos pelos nossos agentes quando verificamos as contas.
temos as auditorias ordenadas, né, que o Tribunal de Contas vai ao município um dia todo verificar a efetividade da política pública, né, ou seja, para atendimento básico à saúde. Então, vai nos postinhos de saúde, verificar se aquelas equipes estão trabalhando e se as condições estão adequadas, se tem um remédio, e produz relatórios. Então, o conjunto de informações, né, e tudo isso é disponibilizado aos prefeitos, né? Nós fazemos as nossas auditorias e disponibilizamos tudo isso. Temos aqui os painéis, né? Painéis de obras paradas, painéis dos gastos das câmaras. Aliás, temos 14 aí, um conjunto de informações enorme. Então, prefeitos, os desafios são enormes, mas ferramentas e informações disponíveis e orientações o tribunal tem e, aliás, nós desejamos que isso seja utilizado, né? É o que eu sempre digo, nós não queremos ser o cão de caça, aquele que fica procurando problema, procurando defeitos. Nós queremos e devemos cada vez mais ser um cão de guia, contribuindo, ajudando com as informações que temos, melhorar a qualidade do serviço público. A gente não quer morder a canela de ninguém, né? Porque hoje, doutor Beraldo, o que eu vejo é justamente isso, né? Há uma quantidade tão grande de informação na era da tecnologia que nós vivemos, enfim, que o gestor ele não pode se furtar de usar, né? Muitas vezes nós vemos, sobretudo em cidades menores, é eleito o prefeito, a prefeita, o vereador, pessoas que são da comunidade, mas que não têm a experiência, não têm o know-how do que é a coisa pública. Porque uma coisa é você ser um empresário, administrar o seu negócio, fazer como você quiser. No público tem um regramento, né? E aí tem que entender, o que não dá é para se furtar em 2025, falar que não sabia, que não, desculpe, aqui no tribunal você tem tudo isso que o doutor Beraldo falou, nós temos os nossos eventos, acabamos de ter nesse mês de janeiro, uma grande live com mais de 6 mil pessoas participando, com orientações aos prefeitos de novos mandatos, então, os gestores, enfim, e você, gestor, cerque-se de pessoas, como disse o doutor Beraldo, técnicas e que saibam aquilo que estão fazendo nas suas áreas. Isso é o mais importante, sem dúvida nenhuma, né? Saber que se você tem que fazer valer aquele voto, não só o voto na urna ele nada mais é que um voto de confiança daquele cidadão que usou esse dispositivo democrático pensando no futuro da sua cidade, né? E como o doutor Beraldo disse, nós moramos em cidades. Quando eu falo, você mora onde? Ninguém fala Brasil. Isso é evidente. Não, mora em São Paulo, mora em São João da Boa Vista, mora em Araraquara, mora em qualquer... Você é de uma localidade. Acho que esse é o grande ponto. Doutor Beraldo, nosso programa ele vai se encaminhando para o fim e eu queria trazer uma questão porque é fato que o senhor se aposenta neste ano, né? E eu queria entender do doutor Sidney Beraldo o significado desse momento nessa sua trajetória pública, como eu disse lá no começo, 43 anos em cargos e mandatos, 48 anos, quase 50 de vida pública, quando aquele Sidney Beraldo desistiu da biologia. Né? E é o Sidney Beraldo que nós conhecemos hoje. Como é que a gente faz essa visão, o significado desse momento na sua carreira, o legado que o senhor deixa aqui no tribunal? Bom, é natural que quando vai chegando o momento aí de aposentadoria, né, coisa que eu não tinha pensado muito, né, sempre procurei tocar a minha vida, é natural que a gente comece a refletir um pouco, né? E olhando para trás, e toda a experiência adquirida, apesar da carreira pública ser uma carreira difícil, uma carreira dura, né? Mas eu tive a oportunidade de realizar muitas coisas que pensei, que planejei. Então, é um sentimento que valeu a pena e que a missão foi cumprida. Aqui no tribunal, como eu já disse, eu chegando aqui descobri essa missão, né, e trabalhei no sentido de aperfeiçoar, que é fazer com que o dinheiro público seja bem aplicado, que melhore a gestão, tem a questão do IGM, que tive uma participação importante, naturalmente,
também junto a um corpo técnico, não é muito preparado, que encontramos aqui no tribunal, um pessoal dedicado, e isso sem dúvida ajuda muito, porque o maior ativo do tribunal são os seus servidores, né? E aqui nós temos, acho que cumprimos aqui a nossa missão, tenho consciência que acho que dei a minha contribuição também nesse sentido, né, para que a gente pudesse inovar, avançar, junto com os colegas, outros colegas conselheiros e esse corpo técnico. Agora é uma outra fase, né, e ficar um pouco mais próximo da família, um pouco mais próximo dos netos, dos amigos, mas parar eu não vou. Essa é, inclusive, a minha próxima pergunta, que eu sei que o senhor não é de parar. Não, estou cheio de ideias. Ah, é? Cheio de ideias, mas não vou contar para ninguém ainda. Não. Nem aqui para o nosso público. Eu acho que é uma outra fase, já num momento também diferente da vida, né, em função de idade e tudo, mas enquanto tiver disponibilidade, saúde, nada de política, nada de política partidária, nada de cargos, pro bono. Certo. Várias ideias aí, acho que a gente pode ajudar. Eu tenho uma experiência muito nessa questão da gestão pública e acho que nós precisamos tanto melhorar cada vez mais, e acho que tem espaço aí nas entidades filantrópicas aí para a gente fazer esse trabalho, como eu disse, pro bono só. Eu fico muito feliz em saber disso, doutor Beraldo, porque a vivacidade que o senhor traz nas suas ações, né? Eu que estou aqui há apenas 3 anos no tribunal, não se pode perder, né? Então ficamos felizes que todo esse legado que foi construído ao longo dessa vida pública possa ser aproveitado enquanto o senhor puder colaborar onde quer que esteja. A gente já deixa aqui esse voto de felicitações por onde for. Temos aí no ano todo, né? Fico muito feliz de poder estar sempre aqui próximo do senhor, pelos aprendizados que tive, enfim, acho que é de uma vivência muito importante para todos que o cercam. Isso, acredito que posso falar aqui em nome de todo o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E também, uma outra questão importante, poder passar mais tempo com aqueles que amamos, porque a vida pública às vezes é sacrificante, né, doutor? Sim, tem um período principalmente de deputado na Assembleia, né? Você não tem, diferente do que às vezes o pessoal, mas o Congresso trabalha 3 dias, não, trabalha 3 dias lá no Congresso, Exato. Mas você tem atividades externas fora, não é, que você tem, que te demanda, né? Uhum. E eu sempre tive na prática também de estar presente, né, na região, nas cidades onde fui votado, participando de reuniões e tal. Não é aquela de aparecer só no período eleitoral, né? Então, isso sempre sacrifica também, né, uma parte. Mas, como eu disse, eu sempre brinco que eu quero morrer trabalhando e, de preferência, depois do expediente ainda. Para não atrapalhar aquele dia. Exatamente. Fez tudo entregue, ok, tá certo. Bom, doutor Cid Beraldo, eu tenho a honra de entrevistá-lo mais uma vez aqui nesse programa Controle Externo, um dos presentes que minha carreira jornalística me deu, né, que é estar nesse tribunal, que é ter essas oportunidades, estar ao lado de pessoas que fazem com que nós engrandecemos como pessoa e como profissionais. Mais uma vez, o meu desejo de uma vida longa, de sucesso e toda a trajetória que o senhor desejar trilhar, e o meu agradecimento mais uma vez por estar aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Caju. Sucesso também para você. E olha, para você que nos acompanhou até agora, também o meu agradecimento. A temporada de 2025 do nosso programa está só começando e, é claro, conto sempre com a sua audiência. Até a próxima semana.